Bora, galerinha. Capítulo 5. O nome do título do capítulo: A adversidade desejada. E aí tem uma frase no início que vai ditar todo o ritmo do capítulo, óbvio, que é a seguinte: as mudanças pessoais mais radicais acontecem depois das piores experiências. Então, a adversidade desejada, né? Só em face a uma dor intensa nos dispomos a reavaliar os nossos valores e examinar as nossas falhas. Quem disse isso foi Mark Manson, é um escritor. Então, nesse capítulo, o que ele quer mostrar pra gente é que justamente o que ele fala em um dos parágrafos aqui é muito importante, que é: mostramos porque é um equívoco acreditar que pessoas com desempenhos extraordinários nascem dotadas de talentos excepcionais, oportunidades diferenciadas, vantagens ocultas ou uma inteligência fora do comum. Está falando que todas as pessoas são iguais, na verdade. O esforço delas é que é diferente de fato. No que eles querem aí, né, fazer algo, para ter algo diferente é necessário fazer algo diferente. Ele está argumentando exatamente sobre isso. E o que ele vem falando desde o início do livro é exatamente isso, né? Não é a inteligência que determina o sucesso de alguém, e sim a determinação e a força de vontade, a resiliência, o foco, e todas essas coisas que eu venho falando com vocês desde sempre. Então ele considera como, durante esse capítulo, né, 3 fatores aí em ordem de desistência, vamos dizer assim, sobre as coisas que acontecem na vida. Então ele fala o seguinte, que os psicólogos chamam esses fatores de adversidades, fracassos e estagnação. E aí são 3 barreiras de realização, cada uma tem um poder de força diferente. Então entendam que ver a adversidade é diferente de ver o fracasso, que é diferente de ver um processo de estagnação na sua vida. E aí essas barreiras, né, elas ajudam a explicar porque a determinação é tão importante. Então cada uma vai ter um peso diferente com relação a essa determinação. E aí ele fala uma coisa que é bem interessante, que um autor que chama Nolan Archibald disse, que é o seguinte: minhas decisões ao longo da vida raramente foram baseadas no retorno financeiro ou no prestígio que um cargo pudesse me dar. O que ele está falando é que o Nolan está dizendo que ele não pauta a vida dele nos resultados financeiros. Se a gente quer trazer isso de fato para o emagrecimento ou para a melhora estética, a gente também não pode pautar a nossa vida em números de emagrecimento ou centímetros de perda de algo na balança. Na balança não, nas roupas. Eu tenho que me preocupar de fato com o meu comportamento e o meu foco. E isso é consequência. O dinheiro é consequência das ações, não o contrário, né? É simples, mas é complexo de entender isso. Então vamos lá. Existem 2 fatores que precisam ser levados em conta quando eu quero entender sobre sustentar algo durante muito tempo, para que tanto estagnação, quanto fracasso, quanto as adversidades não me parem. E aí ele fala sobre propósito externo e propósito interno. Isso é bem legal. E quando ele fala de propósito externo, ele está falando de coisas que vão me levar de encontro aos meus objetivos. E quando ele fala de propósito interno, ele está falando de algo que não é tangível. Eu falo isso muito com vocês. É o que de fato me move. Qual é o meu propósito para estar fazendo algo? Então eu posso ter objetivos específicos e esses são os externos. Quando eu estou falando de algo mais interno, eu estou falando talvez de por que eu faço isso. Qual é o motivo maior dentro de mim que me leva a isso? Então, é importante saber que para onde estamos indo, né? E aí esse é o papel do propósito interno. A gente precisa entender de fato qual é o objetivo com isso que eu estou criando, aonde eu quero chegar com isso que eu estou fazendo. Esse é o meu propósito externo.
E ele é estabelecido de forma horizontal. Então ele tem metas, ele tem prazos, ele tem objetivos, micrometas, metas, para que você possa ir galgando esse seu propósito externo, diferente do propósito interno. Quer ver? E aí eu vou continuar lendo para vocês, porque esse parágrafo ele é bem interessante. Então, o propósito externo ele é estabelecido de forma horizontal. Algum dia quero estar em tal lugar. Algum dia eu quero ser CEO de tal empresa. Algum dia eu quero ter o meu próprio apartamento. Algum dia eu quero construir alguma coisa. E por aí vai, né? E aí existe o segundo propósito, que é o segundo propósito, é o propósito interno, que não tem relação com aonde queremos ir, mas sim como o modo como queremos ir. Isso é muito legal para chegarmos até lá. Ele diz respeito à dimensão vertical, de evolução mesmo. Percebe quando eu falo de você sobre a escada? Eu não consigo andar numa escada se eu não tiver um deslocamento horizontal e um deslocamento vertical. Nada funciona na nossa vida se a gente não entender sobre esse crescente. Isso é muito legal. Eu acho que isso faz muita diferença na minha vida e eu espero que faça na vida de vocês. Então, ele diz respeito a essa dimensão vertical, ao desenvolvimento de nós mesmos, das ferramentas necessárias para chegar aonde queremos. Percebe? O meu propósito externo é o meu alvo, é aonde eu quero chegar. E o meu propósito interno são as habilidades e ferramentas que eu preciso desenvolver ao longo da minha vida para poder chegar lá. Então eu preciso dos dois estarem alinhados. Não adianta eu querer emagrecer 30 quilos, mas não ter um motivo interno muito forte para entender como eu vou fazer isso e passar por todo o processo de emagrecimento. Não adianta eu querer ficar milionário, eu quero ter R$1 milhão na minha conta, mas eu não tenho um motivo para isso. Eu quero conquistar de fato a minha independência financeira e livrar, por exemplo, a minha mãe de alguma maldição que eu acredito que ela carrega familiar. Eu tenho que ter um motivo muito grande, tanto externo quanto interno, para entender como eu vou fazer isso e sustentar durante todo o trajeto e a caminhada, isso que eu estou fazendo. Mas a gente tem que se apegar muito ao propósito externo e ao propósito interno. Não adianta só eu ter um porquê se eu não tiver um como. Não adianta eu ter uma meta sem um método. Isso não faz sentido. Não tem como a gente mudar algo sem entender como a gente vai fazer isso e por que a gente está fazendo isso. Não faz sentido. Então, algumas histórias mais comoventes no mundo dos negócios, esportes e artes diz respeito a indivíduos que se libertaram de ambientes e circunstâncias desfavoráveis e se concentraram nos seus desejos internos. Isso é muito louco, velho. O que ele está falando é exatamente o que eu falo com vocês sobre ambientes, ideias, pessoas, ideias, ações e resultados. Então, lembra? Se eu foco mais aonde eu estou vivendo do que o que eu estou fazendo, eu paro de estar nesse ambiente refletindo sobre tudo isso que eu estou falando. Vocês conseguem perceber o tanto quanto o ambiente nos molda? O tanto quanto o desafio do ano inteiro começou muito forte e agora, porque vocês estão abandonando esse ambiente, não frequentando tanto ele diariamente, vocês acabam se moldando ao que era antigo a vocês? Isso é muito forte, essa reflexão que eu acabei de fazer. Então a gente precisa entender de fato sobre como o ambiente é poderoso para nos moldar. E aí durante o capítulo ele vai falar sobre uma teoria que é bem legal, que tem tudo a ver com esses 5 passos que eu falo com vocês sobre o ambiente, que é a teoria do hiperfoco. O hiperfoco que é o ponto de convergência de 4 tipos específicos de recurso que ele vai falar agora, que é tempo, energia, capital e relações sociais. E aí, galera, ele cita o Jay-Z como um exemplo de mudança e como ele teve esse hiperfoco em algo para poder chegar onde ele chegou, tá bem? Primeiro, tempo. Como eu faço a gestão dele, obviamente determina como eu vou desenvolver o meu hiperfoco ou não. Segundo, energia. Eu preciso de ter energia.
estou falando de energia física, mental, eu estou falando dos seus processos energéticos que te fazem desenvolver uma habilidade ou não. Eu estou falando também no terceiro de capital intelectual financeiro, então você não precisa ter dinheiro, a gente está falando de conhecimento também, tá bom? E depois as suas relações, porque os ambientes te moldam. Então os ambientes manipulam o seu capital intelectual, manipulam a sua energia e manipulam o seu tempo. Olha o quanto isso é poderoso. Se eu quero ter hiperfoco em algo, obviamente eu tenho que buscar pessoas que também tiveram esse momento naquele lugar onde eu estou buscando. Isso é modelagem, isso é bem legal da gente entender também. Eu vou falar um pouquinho dessa caminhada. Então vamos lá. Todos, esse é legal e ele vai falar sobre o tempo, ó. Desde o presidente do país até um prisioneiro possuem 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, inteiramente à sua disposição. Mais importante do que o tempo, entretanto, é a nossa energia. Então o que ele está falando é que todos temos o mesmo tempo. Como a gente faz a gestão dele é que de fato faz a diferença. E aí, se tivermos todo o tempo do mundo, mas nos falta a energia necessária, o tempo nos parecerá enfadonho, monótono e nocivo. Então, quantas vezes, às vezes... Não, ficou até estranho isso que eu falei. Quantas vezes você tem muito tempo até para poder fazer algo, mas esse tempo não é suficiente porque você enrolou em tudo que você estava fazendo. Isso é muito importante da gente refletir e pensar, tá bom? Então é preciso, portanto, aprender a gerenciar nosso segundo recurso, a energia. Isso terá um impacto enorme na forma como aproveitamos o nosso tempo. O terceiro recurso é o capital. Geralmente associamos ao capital de recursos financeiros, mas aqui também inclui um capital intelectual, como o conhecimento, a inteligência, a criatividade, a iniciativa e todos os fatores que compõem a nossa personalidade. Então o capital não é só financeiro, é o capital de tudo que nós conseguimos produzir a nível mental e físico. Esse é um capital, tá bem? Como você faz a gestão da sua energia impacta diretamente em todo o seu capital, não só o financeiro. E aí ele vem contando justamente essa questão do Jay-Z e como as relações dele impactaram diretamente em todos os fatores. Então percebe que o quarto é relações, mas ele começa das relações para poder mudar toda a história. Jay-Z vivia na periferia, vou tentar ser breve, tá? E tinha amigos traficantes que mexiam com droga, que já tinham, sei lá, assaltado pessoas, talvez até matado, não sei se ele fala isso aqui, eu não me lembro desse dado, tá bem? Mas num determinado momento, ele sempre teve ao seu lado um cara que trabalhava com música. E ele adotou esse cara como mentor dele, ou seja, ele se dispôs a mudar o ambiente que ele frequentava. Quando ele adotou esse cara como mentor, ele começou a mudar todas as outras coisas. Então ele parou de conviver com esses caras que eram tóxicos e nocivos para a vida dele. E ele começou a ter comportamentos diferentes por causa disso. E é daí que vem o hiperfoco, porque o capital intelectual dele começou a ser desenvolvido. Uma vez que o capital intelectual começou a ser desenvolvido, ele começou a entender sobre mais energia que ele estava despendendo em algo que era importante. E quando ele começou a entender sobre o valor disso, obviamente, ele começou a fazer uma gestão melhor do tempo dele. Olha o quanto isso é profundo, porque ele mudou uma peça, pessoa, ambiente na vida dele. Ele, obviamente, começou a ter novas ideias, mudou as suas ações e começou a ter novos resultados. E se tornou um cara sinistro no que ele faz, né? Porque hoje ele tem uma produtora e explodiu no mundo, né? Então, mudando a sua mentalidade, ele mudou o foco e passou a investir os seus recursos em torno das prioridades criadas através desse foco. Entende? Então, se eu mudo o ambiente, o hiperfoco está completamente relacionado a isso. Se eu quero me tornar um cara próspero financeiramente e eu convivo com pessoas que fazem isso, elas vão me ensinar o caminho para fazer isso. Quando elas me ensinam o caminho, eu aumento o meu foco para aquilo que eu estou fazendo.
E quando eu consigo enxergar propósitos externos e internos sobre aquilo que eu estou fazendo, eu tenho de fato esse hiperfoco, porque existe um motivo muito sólido para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. É o que eu venho buscando hoje através de tudo isso que eu tenho criado para vocês, tá? Então vamos lá. Ele pergunta uma coisa que é bem interessante. O que isso nos diz sobre sucesso? Quando fracassamos na realização dos nossos sonhos, não é porque não temos inteligência ou talento necessário para vencer, mas porque não desenvolvemos uma mentalidade adequada que permita o uso de nossas habilidades e de nossos recursos para desenvolver essas habilidades. Então, se a minha mente não está pronta para poder suportar tudo o que eu preciso fazer, tampouco eu vou conseguir adquirir novas habilidades para poder controlar essas ferramentas que eu estou tendo na minha mão para eu poder conseguir atingir novos resultados, tá bom? Vamos lá. E aí eu grifei uma parte aqui que é muito interessante. Qual é o segredo para que isso aconteça? O que eu falo muito para você sempre: consistência. Então não adianta eu ficar um mês sendo foda no que eu estou fazendo, depois um mês sendo um cocô no que eu estou fazendo, tá bom? O segredo está na constância. Se eu faço 6 vezes na semana e descanso um, é muito melhor do que fazer um mês inteiro e descansar o outro. Se eu pensa na proporcionalidade do que eu estou falando agora, tá bem? Se eu faço tudo redondinho 6 vezes por semana sem errar uma vírgula, e uma vez na semana eu me permito errar, é 6-1, tá bom? Se eu faço durante 3 semanas seguidas sem errar e eu me permito errar durante uma semana, a proporção não é a mesma, porque se eu tenho no mês 4 semanas, eu fico 3-1. Percebe a diferença? Então é muito melhor eu errar pouco num espaço maior de tempo do que eu errar muito num espaço menor de tempo. 6 dias na semana são 6-1 quando eu coloco o 7º dia livre. 3 semanas para uma semana são 3-1, uma vez que eu tenho 4 semanas no mês. Percebe o poderoso que é isso? Não adianta durante 6 meses eu fazer algo e nos próximos 6 meses eu não fazer nada. É 1-1. Um acaba anulando o outro. Essa é a diferença. A constância, a chave da constância está exatamente em você entender isso. Pequenos erros, muitos acertos constantes. Não estou falando de acertos no sentido da palavra, de só acertar, mas é tentar conter os danos. Então, se eu consigo me sustentar durante um tempo maior, mesmo que essa janela seja menor, eu desenvolvo a constância. Essa talvez seja a chave da constância. Vamos lá. Então, de certo modo, desenvolvemos uma mentalidade de que, mesmo não fazendo o que é necessário, no final das contas obteremos o resultado que buscamos. E é óbvio que essa conta não fecha. Eu até escrevi aqui do lado. Não tem como. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu não guardo dinheiro. Galera, não vai funcionar. Eu quero emagrecer, mas eu não me alimento direito. Galera, isso não vai funcionar. É simples. Quero melhorar o meu condicionamento físico, mas eu não faço nada para que isso melhore. A conta não fecha. Sejam sinceros e verdadeiros com vocês. Então, mais uma lição aqui é clara. O sucesso tende a seguir movimentos mais lentos, mensuráveis e até mesmo previsíveis. É exatamente o que eu acabei de falar sobre a constância. Um sucesso, por exemplo, para o seu emagrecimento, talvez esteja nisso que eu acabei de falar. Mais dias certos, um errado, do que mais semanas certas e uma errada. Entende isso? De nada adianta, por exemplo, eu pegar, por exemplo, os meus 12 meses do ano, 365 dias. Se eu pegar 365 dias e eu errar por 3 meses, eu errei por 90 dias. Essa proporção está errada, não vai funcionar. Tá bem? Reflitam sobre isso. Eu quero muito que vocês entendam isso, de verdade. O sucesso está na quantidade de foco que vocês não conseguem ter. Hiperfoco, tampouco. Então, regularidade, simplicidade e disciplina são iguais a hiperfoco. Regularidade não significa que você vai ser um robô e vai fazer tudo certo o tempo inteiro. Significa que você vai ser regular, mediano,
na palavra. Simplicidade. Falo com você sempre. Menos é mais. Eu não preciso ficar inventando todos os remédios da moda, o melhor treinamento, o melhor personal, a dieta da moda. O simples funciona. E é isso. Continua fazendo o que é simples. Disciplina. Esse é difícil. Mas quem descobre o poder dela, descobre tudo. Então é igual a hiperfoco. E aí a hipocrisia, a gente pensar, para eu poder fechar esse capítulo que ficou gigante, que a gente vai ter resultado com períodos pequenos de esforços. Não vai, galera. Não funciona dessa forma. Desde 2008, eu dei um basta na minha vida com relação aos meus resultados estéticos. E eu venho buscando a cada dia melhora. Eu não parei. 2008, nós estamos em 2024. Faz as contas. É muito tempo. A disciplina foi aumentando, a regularidade foi aumentando, a simplicidade foi aumentando. O meu hiperfoco veio melhorando. Isso é natural. Mas a gente não consegue fazer se a gente não tiver exatamente o que ele falou lá no início do capítulo. Propósito externo, propósito interno. Por que você está fazendo isso na sua vida? Como você vai fazer isso ao longo da sua caminhada? Tenha essas respostas e você vai conquistar muita coisa em qualquer área da sua vida. Galera, Deus abençoe a vida de vocês. Desculpa o tempo gigante, mas o capítulo pedia.